Bem-vindo mais uma vez à Ciência de Dados, uma introdução. Para obtermos uma melhor compreensão da ciência de dados, pode ser útil olharmos para os contrastes entre a ciência de dados e alguns outros campos. Provavelmente, o mais informativo é fazermos uma comparação com Big Data, porque esses dois termos são frequentemente confundidos. Isso nos faz lembrar de algumas situações em que temos duas coisas muito parecidas, mas não são as mesmas. Como, por exemplo, o seu barriga e o nhonho, a mesma pessoa, mas diferentes. Às 9? Às 8. Certo. Às 8? Ou antes. Ou então a Dona Florinda e a Pops. Bem, acho que agora já dá pra comer, não? Exatamente. Eu só vim dizer que os sanduíches já estão na... Ou aqui, com estas duas moças. Parte do problema decorre do fato de que ciência de dados e Big Data têm diagramas de Venn associados a eles. Se você ainda não se inscreveu no canal da Academia de Dados, clica no botão para se inscrever, porque nós temos muitas novidades para colocar aqui e daí você fica sempre acompanhando. E sempre lembrando de que caso tenha gostado do vídeo ou gostaria de ver mais vídeos assim, clica no botão gostei. Isso é muito importante pra gente. E, para finalizar, caso você queira ver todos os vídeos dessa série, o link da playlist com todos os vídeos é esse aí na parte de baixo da tela. Então, por exemplo, o diagrama de Venn número 1 para a ciência de dados é algo que já vimos. Temos 3 círculos com codificação, matemática e experiência em uma área afim ao negócio, que juntos formam a ciência de dados. Por outro lado, o diagrama de Venn número 2 é para Big Data. Ele também tem 3 círculos. No alto, volume de dados, a rápida velocidade dos dados e embaixo, a extrema variedade dos dados. Tome esses 3 vezes juntos e você terá Big Data. Agora, também podemos combinar esses dois, se quisermos um terceiro diagrama de Venn, e colocamos Big Data e Ciência de Dados, ou Data Science. Desta vez são apenas 2 círculos, Big Data à esquerda e Data Science à direita. E no cruzamento no meio, existe o que pode ser chamado de Big Data Science, que é um termo também usado. Mas se você quiser fazer uma comparação e contrastá-los, isso ajuda a ver como você pode ter um sem o outro. Então vamos começar analisando Big Data sem ciência de dados. Essas são situações em que você pode ter o volume, ou velocidade, ou variedade de dados, mas não precisa de todas as ferramentas da ciência de dados. Então, estamos apenas olhando para o lado esquerdo da equação agora. E, sinceramente, isso só funciona se você tiver Big Data sem os 3 Vs. Alguns podem dizer que você tem que ter o volume, a velocidade e a variedade para considerar aquilo como Big Data. E, basicamente, pode também ser dito que qualquer coisa que não se encaixa em um processo padrão provavelmente é Big Data. Eu posso listar alguns exemplos aqui de coisas que podem ser consideradas como Big Data, mas talvez não contem como ciência de dados. Aprendizado de máquina, onde você pode ter grandes conjuntos de dados e provavelmente bem complexos também, não precisam de muita experiência na área afim, de forma que não compõem ciência de dados. Contadores de palavras, onde você tem uma quantidade enorme de dados e é realmente um tipo de análise muito simples, novamente não requer muita sofisticação em termos de habilidades quantitativas ou mesmo expertise na área afim. Então, pode ser ou não classificada como ciência de dados. Por outro lado, para fazer qualquer um desses que eu listei, você precisará ter pelo menos 2 habilidades. Precisa ter conhecimento de programação e terá que ter algum tipo de habilidade relacionada a esses processos de contagem. Ok, e quanto à ciência de dados sem o Big Data? Esse é o lado direito desse diagrama. Bem, para fazer isso acontecer, estamos falando sobre dados com apenas um dos 3 Vs de Big Data. Ou volume, ou velocidade, ou variedade, apenas um deles. Então, como exemplo, dados genéticos. Você tem uma enorme quantidade de dados e eles vêm em uma estrutura muito definida e tendem a vir de uma vez só. Isso traz muito volume, o que é uma coisa muito desafiadora de se trabalhar. Precisamos usar a ciência de dados, mas pode não ser considerada como Big Data. Da mesma forma, streaming de dados de sensores, por exemplo, onde os dados chegam muito rapidamente, mas você não necessariamente os está salvando. Apenas estamos meio que ouvindo-os sem nenhuma ação adicional. Isso é muita velocidade e é difícil de tratar e leva a ciência de dados a um conjunto completo de habilidades, mas pode não exigir Big Data por si só.
Ou reconhecimento facial, onde você tem uma enorme variedade de nos dados, porque você está recebendo fotos ou vídeos que estão chegando a todo momento. Mais uma vez, muito difícil de lidar, requer muita engenhosidade e criatividade e podem ou não contar como Big Data, dependendo do seu nível de definição. Agora, se quisermos fazer uma combinação dos dois, podemos então citar a Big Data Science. Nesse caso, estamos olhando aqui para o meio do diagrama. Esta é uma situação em que se tem volume, velocidade e variedade em seus dados e, sinceramente, se você tem os três, você precisará de todo o conjunto de habilidades em ciência de dados. Você precisará de programação, estatística, matemática e terá que ter experiência na área afim, principalmente por causa da variedade com a qual você está lidando, mas juntos você precisa ter tudo isso. Então, resumindo, Big Data não é igual nem é idêntico à ciência de dados. Há um terreno comum entre os dois, e muitas pessoas que são boas em Big Data são boas em ciência de dados ou vice-versa, mas eles são distintos conceitualmente. Por outro lado, existe o meio compartilhado da Big Data que unifica os dois campos separados. Sendo assim, Big Data Science seria o compartilhamento de Big Data com Data Science. A vida eu vou ouvir nas suas Eu tenho muito festas. medo mesmo. E vou te dizer mais uma coisa. Eu vou contar tudo isso pro meu papai e ele vai te expulsar da vizinhança. É que tem teu pai, ela tem medo. Obrigado, Chaves. Outro? Obrigado, Chaves. Muito obrigado, hein? Espere, Chavinho. Olha, eu também tenho uma coisa para compartilhar com você. Um refresquinho. Obrigado. De nada, Chaves, de nada.